Olá a todos, bem-vindos ao Future of Digital Health, o MediaCast da plataforma Saúde Business. É um prazer estar com vocês aqui. O meu nome é Guilherme Hummel, eu sou o coordenador de conteúdo e hosting do projeto. O projeto é uma iniciativa conjunta entre o eHealth Mentor Institute e a Informa Markets Latam, que vocês conhecem, realizadora de vários eventos no Brasil e no mundo, como a Feira Hospitalar, como o Saúde Business Forum, como o Healthcare Innovation Show, o RIS e vários outros eventos. Talvez seja a empresa mais importante hoje no mundo em eventos corporativos. O projeto é uma iniciativa de 12 semanas. Este aqui é o último episódio que eu tenho o prazer de coordenar com vocês. O primeiro episódio foi no dia 15 de março de 2023 e nós ficamos 12 semanas tratando do futuro da saúde, ok? Quer dizer, o nosso projeto não envolve discutir o passado, discutir o presente, discutir as agruras, as crises, isso tudo não importa para nós. O nosso único objetivo é discutir o porvir, o devir, que está a nossa disposição e está a nossa capacidade de antecipar. Nós não falamos sobre futuro monolítico de 10, 15, 20, 30 anos. Nós estamos falando naquilo de 3, 6, 10 anos que é possível perceber e antecipar. Eu preciso agradecer muito os nossos parceiros de projeto, parceiros de conteúdo e de investimento, a DGS, o grupo DGS Brasil, o grupo Daedalus, o grupo Fleury Saúde Digital, a InterSystems e a Salesforce. Sem eles, a gente não tinha conseguido chegar até aqui. O nosso modelo, como vocês sabem, nós temos um content page que está aí na tela, um QR Code para vocês acessarem todos os temas, os relatórios, estudos, papers que a gente discutir aqui, ficam lá à disposição de vocês para poder baixarem no content page do Saúde Business. É só entrar lá e baixar e você consegue ter acesso a todos esses materiais. Esses materiais vão ficar lá durante um certo tempo, algumas semanas depois desse episódio, depois desse encerramento, e depois serão retirados desse acesso. É uma grande honra poder fechar esse episódio, esse projeto, tá certo? Quer dizer, a gente ainda não sabe se haverá uma temporada 2 e quando haverá, enfim, nós estamos estudando e planejando sobre isso, mas depende um pouco da opinião de vocês, se vocês gostaram ou não, se a gente deve levar para frente ou não. Esse episódio aqui meu hoje é uma retrospectiva, né, um overview sobre os 11 episódios que nós gravamos anteriormente, quer dizer, com os convidados que participaram e que de alguma forma introduziram a sua visão sobre o que vem pela frente nesse futuro antecipável, nesse futuro plausível e preferível que a gente discutiu aqui durante várias semanas. O meu objetivo é fazer uma espécie de uma contextualização sobre tudo aquilo que foi conversado e sobre tudo aquilo que a gente pode tirar de positivo e de argumentativo para poder planejar as nossas empresas, para poder planejar o mercado, o setor público, o setor privado, dentro da cadeia nacional de saúde. Como eu já disse aqui algumas vezes, felizmente ou infelizmente, o futuro chega mais rápido em outros lugares. Grande parte do material que vocês vão encontrar no content page é de países onde o futuro chegou mais rápido, onde as coisas aconteceram mais rápido, e já tem resultados e já tem referências para a gente poder estudar. Então, a gente está trazendo isso para cá para poder colocar à disposição de vocês. Uma das coisas que ficou clara depois que eu gravei e revi todos esses episódios é uma diferenciação bastante característica que a gente ainda tem na saúde nacional, na cadeia de saúde nacional, né? Nós sempre tivemos como modelagem para discutir organização, administração e gestão de cadeias de abastecimento, de cadeias industriais, de cadeias de serviço, que é a ideia do modelo de uma era industrial, de uma revolução industrial, de uma era do conhecimento.
A era da Revolução Industrial I começou lá no século XIX, depois terminou no começo do século XX, depois veio a Revolução Industrial II, III. Enfim, nós chegamos até o final do século passado imersos nessas características das revoluções industriais, né, que chegaram até aqui. A partir deste século, ou do final do século passado, nós fomos absorvidos pela ideia de uma era do conhecimento, de uma era da informação e da comunicação digital. E isso nos obrigou a fazer uma transposição, uma metamorfose nos nossos pensamentos para conseguir atingir os objetivos que hoje nos são colocados. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre algumas premissas da era industrial em comparação com a era do conhecimento. Na era industrial, na Revolução Industrial, aquilo que a gente, desde a nossa formação básica, aprendeu, existem algumas premissas. Na era industrial, o centro, o cerne, era a centralização. Ok? Tudo girava em torno de manufatura, fabril, mas centralizado num único, às vezes numa única região, às vezes numa única localidade, numa única planta. E na era do conhecimento isso mudou. Hoje o contexto da era digital é a descentralização. Quer dizer, nós precisamos perceber isso claramente. Todo o nosso conjunto de tecnologias digitais, ele visa a remotelização do trabalho e da produção. Ele visa mostrar que é possível produzir, e é possível produzir dentro de um universo descentralizado. Outra premissa da Revolução Industrial é o trabalho manual e mecanizado, tá certo? Que se estendeu até hoje, mas com grande preferência até a segunda metade do século XX. Isso era uma necessidade, quer dizer, o trabalho centralizado no braço do indivíduo. Na era do conhecimento, na revolução do conhecimento, esse trabalho passa a ser intelectivo. Quer dizer, nós operamos sempre numa constelação cognitiva do que numa constelação de trabalho manual, de trabalho braçal, de trabalho que a energia é a energia do corpo. Isso vem desaparecendo. Quer dizer, o conceito da revolução industrial não cabe mais dentro da era do conhecimento, do nosso estágio atual. Aqui eu preciso separar uma coisa para deixar claro. Quando eu estou falando em era industrial, eu não estou me referindo ao setor de manufatura que existe hoje, que existia 2 séculos atrás. Não, o setor de manufatura, o setor fabril, o setor que trabalha com a construção de produtos primários, produtos secundários, ele continua existindo. Tá certo? Mas o mainstream, mais o establishment dele, a organização dele, já é feita dentro de um conceito digital. Tá certo? Quer dizer, eu não estou eliminando aqui, eu estou dizendo que o sequenciamento administrativo e organizacional das duas referências, da era industrial e da era do conhecimento, são diferentes. Outro ponto importante é a especialização de tarefas. Isso foi um marco na educação formal do Ocidente. Quer dizer, você precisava gerar mão de obra especializada para fazer com que a manufatura, com que a produção de bens de consumo fosse viabilizada. Na era do conhecimento, ocorre o contrário, o consumidor quer personalização, ele quer movimentação flexível para atuar dentro daquilo que ele precisa, daquilo que ele quer, daquilo que ele exige, tá certo? Então nós saímos de uma produção em massa para uma produção personalizada. E isso tem um impacto muito grande. E a mesma coisa na educação. A educação na primeira Revolução Industrial era basicamente, a gente vivia dentro de um analfabetismo ou subanalfabetismo. E depois com a titulação baseada em carreiras fixas. Na era do conhecimento, isso muda. Nós precisamos de um profissional com ativos intelectuais multifacetados, multifuncional. Isso são relações diferentes. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por que eu estou trazendo essa comparação para vocês? Porque boa parte da cadeia de saúde nacional, como também de alguns países do mundo, ainda está baseada no mainstream da Revolução Industrial. E não
na era digital e não na era do conhecimento. Quer dizer, nós ainda fazemos coisas na cadeia de saúde que são basicamente, que tem basicamente o perfil, a conceituação da era da indústria, da era da manufatura. Quer dizer, isso é muito difícil a gente pensar que ainda existe, mas é verdade. Todas as demais indústrias de serviço, e principalmente, e mesmo a manufatura, elas mudaram a sua concepção, a sua formatação organizacional em função do conhecimento, em função do poder intelectivo que tinha as empresas e as pessoas. Mas ainda na área de saúde, a gente encontra, eu vou citar alguns exemplos para você, regimes de comando hierárquicos. Quase todas as empresas nacionais, tanto públicas quanto privadas, elas ainda trabalham dentro da concepção hierárquica de organização, de comando, com iniciativas rígidas, com baixa participação dos demais níveis da empresa. Outra coisa, falta de colaboração intercorpórea. Quer dizer, nós ainda temos essa ideia que vem lá do século XIX, de que o hospital A não fala para o hospital B, porque o hospital B e o hospital A são competidores. São competidores para quem? Para quem que são competidores? Porque o usuário, o paciente, não os enxerga como competidores. Por quê? Porque ele já vive no mundo digital, ele já vive na era do conhecimento. Ele não está mais interessado naquele nível de competição que a gente tem lá. Ele está interessado na cooperação, na competição. Por isso que nós temos um usuário da saúde, um paciente totalmente abandonado no que se refere a caminhar em redes, em plataformas, em integração entre os players da cadeia. Porque grande parte desses players ainda trabalham sob a égide do conceito da revolução industrial. Grande dificuldade de personalizar atendimentos. Nossa, todo mundo trabalha na média. A média é a mediocridade. Okay? Esse termo é claro, semântico. A média é a mediocridade. Outra coisa, a ausência de foco no paciente, a ausência de foco no consumidor. Isso não existe, isso é muito difícil de você mudar. Os próximos 10, 15 anos na cadeia de saúde nacional serão de grande transformação, principalmente nesse aspecto de organização e administração. Deixa eu dizer por quê. Porque a nova geração que está surgindo, a nova geração tanto de consumidores quanto de gestores, já nasceu na era digital. Nós somos jurássicos e nós não gostamos da ideia de refletir sobre um movimento de transformação digital. Isso não nos incentiva a fazer as mudanças. As mudanças são lentas, são hierárquicas, não são participativas. A cadeia de saúde nacional é um bloco monolítico, fechado, que dá pouca oxigênio para a visão do consumidor, a visão do paciente. É como se nós tivéssemos... Pega, por exemplo, as estradas ferroviárias da Europa. Você vai ver trens de alta velocidade em quase todos os países da Europa e nos Estados Unidos em alguns estados. Por que não tem trem de alta velocidade no Brasil? Porque os trilhos não suportam esse tipo de locomotiva, não suportam esse tipo de composição ferroviária. Quer dizer, não é a composição que não pode vir, não é porque ela é cara, porque o trilho não comporta isso. É a mesma coisa com a área de saúde. Os trilhos precisam mudar, os trilhos precisam entrar dentro de uma composição digital para que você tenha uma força capaz de monetizar toda essa componentização para fazer disso uma plataforma de transformação, uma plataforma de conseguir ultrapassar essas fronteiras que a gente tem. Eu posso dar um exemplo típico disso em 3 anos. O que aconteceu de 2005 a 2008 no mundo? E é bom sempre lembrar, o Brasil faz parte do mundo. Na saúde a gente não gosta muito de pensar isso, mas o Brasil faz parte do mundo. Houveram, no mínimo, 3 transformações nucleares na indústria de serviços do mundo. Primeiro, de 2005 a 2008. Primeiro, o smartphone, que a Apple lançou aí em 2005. Segundo, as redes sociais, tanto o Twitter como o Facebook surgiram aí em 2006. E as nuvens, a computação em nuvem,
que surgiu também em forma bastante rápida em 2006. Esses 3 eixos mudaram a civilização, mudaram a sociedade ocidental, como também mudaram a oriental. O que significa isso? São 3 eixos em que transformou o smartphone, como eu já falei, uma parte do nosso corpo, uma parte da nossa vida. A nuvem trouxe uma visão muito mais avançada de investimentos em saúde, investimentos em equipamentos, investimentos em infraestrutura. Porque a nuvem trouxe junto o contexto de serviço, de software como serviço. Quer dizer, isso é fundamental. Antigamente você precisava comprar equipamentos, você precisava comprar software, você não precisa mais fazer nada disso, você acopla em nuvem. Agora, pasmem vocês, a cadeia nacional de saúde deve estar usando 7 a 8% de todos os seus dados em nuvem. Nós estamos lá na Revolução Industrial ainda, nós estamos no século XIX. Por que a gente não usa esse apetrecho, esse elemento que é fundamental e que todas as indústrias usam? Nós não usamos. Por medo, por segurança, por insegurança. Nós não personalizamos a relação com o paciente. Nós não nos objetivamos de fazer com que o paciente tenha acesso aos seus dados clínicos. Não existe essa necessidade, essa compulsoriedade que existe no mundo de outras indústrias de fazer a participação. Isso não existe na saúde. Quer dizer, a saúde não conseguiu absorver o relacionamento com o paciente digital. E essa visão de expansão, ela não acontece porque nós não conseguimos usar esses 3 eixos. E as redes sociais são usadas de forma medíocre. Nós estamos usando ainda as redes sociais, estou falando os players da cadeia de saúde, usam as redes sociais como se usava os websites no começo, na década de 90, quando surgiu a internet, para mostrar um pouquinho de informação, para falar, olha onde eu estou, para falar, olha quem é a governança, olha quem são os nossos diretores, quiser fazer contato, faça aqui. Isso é um absurdo. A nossa relação com o paciente não cresceu por causa desses 3 eixos. Então, como é que a gente quer chegar no futuro se nós continuamos a pensar como no passado? Quer dizer, essas 12 semanas que a gente fez aqui, principalmente, se eu quiser que você leve alguma coisa dessas 12 semanas para a sua vida, é pensar que você precisa criar uma disruptura clara, evidente, entre a forma de pensar da Revolução Industrial, da formação das nossas vidas, toda a nossa academia, toda a nossa educação veio daquele perfil de hierarquia, daquele perfil de no collaboration, daquele perfil de você não conseguir integrar empresas, necessidades, demandas. Isso mudou. E agora, para fechar esse pensamento inicial, por que a gente tem que mudar? Por que a gente tem que sair da era da Revolução Industrial? Sabe por quê? Porque o nosso usuário, nós como usuários, já saímos. Nós já saímos. Nós queremos mais. Durante esses 12 sessões que nós gravamos aqui, ficou claro de que o usuário está sedento por ter uma cadeia de saúde que vá ao encontro, vir na direção do sujeito. Por isso que eu sempre falo, o futuro vem do futuro, vir na direção do sujeito, vir na minha direção. Não vem na nossa direção. E esse conceito precisa mudar rapidamente, senão nós não vamos conseguir entrar na era digital e na era do conhecimento. Quer dizer, os próximos 10, 15 anos são definitivos. Quer dizer, se você quiser estragar um pouco a sua imaginação, pensa o seguinte: os prejuízos que estão acontecendo na saúde suplementar é por causa da macroeconomia, é por causa da política governamental. Não! Isso é um falsete. Isso está acontecendo porque nós gerenciamos mal a transcrição, a transversão, a transposição, a transformação digital. Nós não sabemos ou não queremos fazer isso. Deixa eu colocar aqui
eu tenho que fazer sempre essa observação dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros. O Grupo Fleury Saúde Digital oferece uma grande oportunidade de cuidados integrais, sempre forçados, sempre baseados em sistemas digitais, inteligência artificial. Eles estão usando isso e criaram uma grande receptividade, uma grande credibilidade voltada a atender os interesses da gestão do paciente, que é um pouco do que nós estamos fazendo aqui. São poucas as empresas que estão fazendo isso. São poucas as empresas. Da mesma forma, a InterSystems, que é um grupo norte-americano, é líder nessa transposição, nessa transformação digital, onde a interoperabilidade é quase um mantra. Você não conseguirá fazer essa transposição se você não pensar em integração e interoperabilidade de sistemas, de pessoas e de entidades. Da mesma forma, a Salesforce chega no nosso projeto com uma enorme expertise de relacionamento entre todos os players de uma determinada cadeia, entre os consumidores, entre clientes. E isso é muito bom porque adiciona valor no baixo grau de relacionamento que o paciente tem com a cadeia de saúde. Baixo grau. Quer dizer, esse relacionamento é de fundamental importância e ainda a gente peca pela baixa produção de comunicação entre os players da cadeia de saúde e entre o paciente. Eu vou pegar aqui, fazer rapidamente, depois dessa minha longa digressão sobre as diferenças entre o mundo da Revolução Industrial e o mundo da Era do Conhecimento, porque eu acho necessário pensar nisso de uma forma visceral, de uma forma dura. Tá certo? Porque sempre me pergunto de onde vem essa ideia de que nós estamos... nós temos dificuldade, nós não queremos a transformação. O seu querer é servil à sua lógica de pensamento. A sua lógica de pensamento, eu garanto que a sua lógica de pensamento ainda está toda baseada no Taylorismo lá da primeira Revolução Industrial. Garanto. Pense nisso. No segundo episódio, a gente teve Connect Care em IoT e foi o Shaw que veio nos abrilhantar com o seu speech, com a sua participação, né? O que o Shaw, eu vou colocar algumas coisas que o Shaw... da onde vem o futuro que o Shaw imagina? O Shaw traz essa visão clara que já vem lá do Topol, a criativa destruição da medicina, a criativa destruição da medicina. E o Shaw coloca muito bem essa visão de que nos próximos anos, nos próximas décadas, nós vamos caminhar cada vez mais rapidamente na direção de uma estrutura sistêmica de apoio à saúde, ao bem-estar e de uma estrutura sistêmica de apoio à patologia, à morbidade, à doença. Quer dizer, isso é claro, quer dizer, isso está claro. Quer dizer, nós não conseguimos mais juntar, monetizar essas duas coisas dentro do mesmo ambiente. E isso será um ciclo novo que está chegando. E que já está chegando em alguns países com maior rapidez. Da mesma forma, o Shaw traz a ideia da cidade da saúde, uma ideia brilhante, uma ideia que tem um fundamento claro, que baseado na engenharia de remotalização, para que você consiga expandir os níveis de sociabilidade com os níveis de saúde. Saúde, como eu escrevi recentemente, como religião. Saúde como crença. É isso o que vem pela frente. Eu vou dar uma ideia, vou tentar fazer aqui, me arriscar a fazer uma condensação do que o Shaw falou. E assim, o próximo grande medicamento, a próxima grande tecnologia que será incorporada à saúde chama-se prevenção. Guarde isso. Os próximos 10 anos virão com essa métrica. Essa é uma métrica que vai nos direcionar. A próxima grande transformação que virá na cadeia chama-se prevenção. Pense nisso. Depois, no episódio 3, a gente teve o Daniel Greca
que abrilhantou o nosso temário de Health Techs, motor da inovação. O Daniel, que tem larga experiência em mentoria, ele trouxe vários detalhes de onde vem o futuro, da onde caminha. Quando eu falo da onde vem do futuro, lembra que eu falei que o futuro... Nem fui eu que falei, quem falou isso pela primeira vez foi o Silvio Meira. O futuro vem do futuro. O futuro vem do vir. Vir, como eu falei, o porvir e o devir, ele chega até nós através das suas camadas, dos seus vetores, dos seus direcionamentos. E o Daniel estrutura essa ideia de onde vem o futuro. Primeiro, o futuro vem de ancorar as health techs na ciência. Não importa se é ciência biológica, ciência humana, ciência exata, tem que ter método, tem que ter garantia de que você tem evidencialismo sobre as propostas de health tech, as propostas de startups que estão surgindo no mercado. Eu diria que 80% do que surge no mercado hoje vem sem isso. Vem sem uma estrutura identitária científica. Quer dizer, nós não entendemos isso. Até porque grande parte dos investidores também está lá na Revolução Industrial. Também está pensando em hierarquização, está pensando em coletividade, distribuição coletiva, em distribuição em massa, em escala. Tudo isso é finito. Tá certo? É finito. O Daniel também fala muito sobre a necessidade de desenhar os projetos de health tech com muito mais competência e personalização dos dados, utilizar esses dados para criar um objetivo. Eu gosto de uma frase que diz assim, olha, antes do negócio nascer, ele precisa provar que tem baixo risco de morrer prematuramente. Tá claro isso? Isso é um pouco o que o Daniel falou. Você tem que provar para si mesmo, para o investidor, e para a comunidade e para o seu consumidor de que você tem baixo risco de morrer em curto prazo. E isso é uma evidência que você precisa trazer rapidamente. Nós, quando conversamos, nós trouxemos a ideia, a visão de que você precisa estar conectado nesse futuro de 3, 6, 10 anos, esse futuro evidenciável, essa antecipação que pode ser projetada. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês sobre isso. A empresa de saúde digital ZocDoc, norte-americana, ela avisou esse mês o seguinte: está expandindo o seu Urgent Care. Urgent Care. Ela pegou a empresa e virou de prumo. Uma empresa que existe desde 2007. Ela virou de prumo e falou o seguinte: eu vou atuar na área de Urgent Care, Emergency Care. E aí, ela diz assim o slogan: encontre um médico na rede de mais de 1.000 planos de saúde. E por que ela fez isso? Para permitir que os pacientes encontrem e marquem consultas em unidades de atendimento de urgência nos 22 estados norte-americanos, em 22 estados norte-americanos, em várias cidades. O número de unidades de atendimento cresce. 51% das consultas de urgência ocorrem dentro de 5 horas dentro do projeto deles e que eles já estão implementando. Agora, baseado em que eles fizeram essa migração do seu core business? E eu vou dizer baseado em que? Nas pesquisas que eles levantaram. O tempo de espera para uma consulta de um novo paciente nos Estados Unidos, primary care, é em média de 26 dias, de acordo com a pesquisa da Mary Hankins. 26 dias. Você imagina no Brasil, 26 dias. O cara falou assim, para, esse é o meu mercado. Eu vou entrar nesse mercado. Eu vou cortar essa barreira através de modelos disruptivos, acordos com os planos de saúde, acordos com os médicos, acordos com o varejo de saúde que tem nos Estados Unidos, através de Walmart, enfim, todas essas empresas novas que surgiram. E eles estão conseguindo fazer isso. Olha a mobilidade da empresa. É aquilo que o Daniel falou aqui, você tem que ficar antenado. Agora, a emergência, em 2019, pré-Covid, isso era, enfim, era um universo que existia, mas ele não era nevrálgico. Passou a ser nevrálgico. Então, eu pego a minha empresa e direciono para a Urgent Care.
E é uma coisa interessante que eles dizem aqui. As reservas na primeira quinzena de março de 2023 foram de 26% maiores do que no mesmo período de 2022. Quer dizer, eles não estão conseguindo absorver uma demanda de mercado, uma health tech, uma demanda de mercado, graças à sua capacidade de mobilização rápida, ligeira, veloz, de trazer o seu corpo de profissionais para dentro de uma nova realidade. É isso que as health techs precisam ficar antenadas, nessa possibilidade de você ter flexibilidade de atuar em outros mercados sempre que... Uma incumbente não consegue fazer isso. Não vai fazer isso. Esse é o papel das health techs. Vou tomar um pouco de água, que eu estou quase sem voz. Great. No episódio 4, a gente conversou com a Teresa Saqueta, da InterSystems. O tema era interoperabilidade e plataformização. E da onde vem o futuro dessa conversa? Quais são as conclusões que a gente chegou aqui dessa magnífica conversa que a gente teve? Então, o futuro vem cada vez mais do atendimento digital. Parte presencial, parte digital e sempre social. Ok? O futuro também vem de canais e redes interoperáveis. Se você quiser pensar em plataformização, você precisa pensar em interoperabilidade. E se você quiser ter uma identidade, para onde eu olho se eu quiser ver o futuro da interoperabilidade, o futuro das plataformizações? Eu olho o Estado. Qual Estado? Qualquer Estado. Qualquer Estado na Europa, e a gente conversou, vá revitalizar lá a sua memória, revisitando o nosso episódio, e vai ver sobre como nós conversamos sobre isso. Quer dizer, todas as grandes massas críticas públicas do mundo estão trazendo como obrigatoriedade o poder de integração dos players de uma cadeia de saúde. Todos eles estão fazendo isso. Estados Unidos está fazendo, a Europa está fazendo, a Ásia já fez há algum tempo, o Brasil precisa fazer, a RNDS precisa fazer. E isso significa de que, se eu quiser prestar atenção, qual é a velocidade que eu vou impor para minha energia, pensa sempre na ideia de que o Estado virá pela frente. Se eu não fizer antes, eu terei que fazer depois da intervenção dele, porque ele vai intervir em cima disso. O futuro também, segundo a Teresa falou muito bem, vem da eficiência voltada a capacitar os ganhos de escala do setor. Se eu quiser a era do conhecimento, se eu quiser entrar na era digital, se eu quiser botar a minha empresa dentro de um trilho digital, eu preciso torná-la eficiente. Eficiência é uma palavra desgastada, pouco utilizada, mas ela é vital para você fazer a transformação digital. E a Teresa completa um fator decisivo para você fazer essa transposição, é a liderança do stakeholder. Quer dizer, ela coloca isso muito claro. Sem essa liderança, sem esse poder de legitimar as transformações, não vai sair. Tá certo? Não vai sair. A liderança, em geral, é sênior. Isso é um problema. A gente não gosta de dividir a liderança com os caras que estão chegando no mercado agora, com esses caras que eu estou dizendo, com 24, 25 anos de idade, que já nasceram dentro de um ambiente digital. A gente não gosta deles. Por representatividade, por poder de liderança, por poder político, não importa. A gente não dá espaço para eles entrarem. Como disse o Paulo Chap aqui, é eles que farão esse futuro acontecer, não nós. No episódio 5, a gente falou sobre medicina diagnóstica em 5G. Tudo será 5G. Não vou nem gastar tempo aqui em falar sobre 5G como a gente não gastou. E veio a Ana Cláudia Pinto, do Grupo Fleury, nos explicar um pouco qual é a movimentação do mercado diagnóstico nessa era do conhecimento. E ela deixou claro que o futuro vem do pleno acompanhamento da jornada do paciente, da plena intervenção, como ela chama, novos elos e plataformas digitais, capazes de acompanhar
o paciente na sua difícil experiência com a saúde. A medicina diagnóstica, obviamente, vai operar utilizando inteligência artificial até não poder mais, tá certo? Já citei vários relatórios que colocam isso como um paradigma para o setor. E os provedores de saúde precisam cada vez mais... Lembra que eu falei aqui que você, da audiência, é um agente... Você pode ser um agente observador, você pode ser um agente transformador ou você pode ser um agente conservador. Tá certo? Você precisa se mobilizar dentro desse espectro para saber quando e como você vai ser participativo em relação às decisões que você tem que tomar. E para isso você tem que ter credibilidade. E no caso da credibilidade, você precisa atuar em modo conservador, você precisa conservar a sua credibilidade. É claro que se você não tiver credibilidade, você precisa ser agente transformador para criá-la. Eu vou dar um exemplo aqui, auxiliando esse diálogo, que eu recebi agora no dia 12 de maio, o último, quer dizer, esse ano, da University Medical Center de Utrecht, na Holanda. Utrecht é uma cidade holandesa. Ela desenvolveu um aplicativo só para mostrar para vocês como é que essa jornada digital pode ser facilitadora. O aplicativo deles é para quem é portador de esclerose lateral amiotrófica, né? A chamada SHI, né? Como conhece, ou ALS, como se conhece lá fora. ELA no Brasil. Não precisam, essas pessoas não precisam mais ir ao hospital 2, 3 vezes ao mês. Elas podem acompanhar como estão fisicamente, psicologicamente, como está o andamento da sua morbidade remotamente, fora do ambiente hospitalar, que é sempre claustrofóbico para quem participa. Por meio de feedback contínuo dos pacientes e de todos os outros envolvidos, família, cuidadores, eles aprimoraram esse aplicativo que reforça a ideia de que você consegue ter um aprimoramento do seu cuidado, um aprimoramento da sua saúde através das tecnologias à distância, das tecnologias de Connect Care. Esse é um exemplo de aplicativo voltado para facilitar a jornada do paciente. Tira o paciente de dentro da cadeia de saúde e coloca ele remotamente se cuidando no seu ambiente residencial. Eu também preciso colocar aqui uma notícia que saiu também nesse mês de maio, e diz assim: impressoras de DNA de bancada estão chegando. Biólogos que vêm obtendo sequências de DNA online logo terão uma opção mais conveniente: máquinas de bancada que podem imprimir todo o DNA de que precisam. Embora tenha riscos, elas estão chegando e vão ocupar espaço cada vez mais frequente. Enfim, o sequenciamento de DNA sintético agora passa a estar disponíveis. Enfim, hoje 100, 200 empresas que dominam isso através dessas impressoras, desses equipamentos de biotecnologia capazes de prover essa impressão genética. Presta atenção nisso. Isso tem um fator muito arriscado do ponto de vista de segurança, porque pode ser manipulado com más intenções, mas vai superar isso. No episódio 6, a gente conversou com o Paulo Banevicius, General Manager da DGS Brasil, do Grupo Daedalus, sobre o registro eletrônico de saúde, sobre imagiologia, né? E o Paulo, novamente, fez coro com a ideia de que o futuro está nas plataformas. Mais do que isso, um elemento bastante interessante que ele colocou, as jornadas de pacientes compartimentadas serão controladas e financiadas por multiplataformas. Isto é, eu vou poder separar uma jornada específica do paciente, uma jornada ou que envolva saudabilidade, como diria o Shaw, ou que envolva morbidade, quer dizer, proteção à saúde,
porque você já é doente crônico, e vou poder separar essa jornada e vender o acesso a esse serviço através de um compartilhamento. E como é que isso é feito? Isso é feito através das plataformas. As plataformas são capazes de aferir todo esse contextualização e, inclusive, o seu desfecho. Quer dizer, esta é uma visão muito importante para o Brasil, que tem enormes problemas com a saúde suplementar. Quer dizer, isso rigorosamente movimenta uma grande disruptura se nós conseguirmos fazer. A gente não conseguiu fazer antes por um motivo muito simples. É claro que vai vir alguém da ANS dizer que a regulação não permite, enfim, tudo isso passa, tá certo? Tudo isso passa. Mas o principal motivo é que nós não conseguimos aferir o desfecho, nós não conseguimos acompanhar metricamente a jornada do paciente. Agora nós já conseguimos, agora nós já somos capazes de fazer. E qual é o elo principal dessa aferição? É claro, é o registro eletrônico do paciente. É o registro eletrônico do paciente que vai fazer com que a gente consiga ter assessoramento real-time dos nossos problemas sanitários, das nossas inconformidades sanitárias. E com o auxílio da inteligência artificial, isso será cada vez mais individual, mais personalizado. Eu vou conseguir identificar as minhas características que já estão lá dentro do registro e toda nova intrusão de medicamentos, de procedimentos terápicos, de procedimentos que, de alguma forma, invasivos ou não, que envolvam o meu corpo, terá a identidade digital do registro eletrônico do paciente. Eu queria mostrar um exemplo do Reino Unido. O Reino Unido, o país, já conta com uma plataforma nacional, Spine, né, de registros eletrônicos que eles chamam de Summary Care Records. É um sumário do registro do paciente. Ele já é utilizado em toda a Grã-Bretanha. Em 2022, a NHS lançou um novo projeto chamado NGS Federator Data Platform. Quer dizer, o que eles vão fazer? Vão fazer o RNDS. Eles vão fazer, nos 4 países da Grã-Bretanha, o RNDS, a Rede Nacional de Dados em Saúde. Hoje isso existe, mas está em 6, 7, talvez 8 núcleos, 8 hubs que fazem esse compartilhamento. Todos os hubs serão regulados por uma única federação, que é a NHS. Isso vai facilitar muito esse compartilhamento de dados. Eu só vou dar um dado do Gartner Group, que é um provedor de grande capacidade para antecipação do futuro. 54% dos CIOs da área de saúde relataram em 2023 que vão investir em plataformas de integração, APIs e arquiteturas de interoperabilidade. Eu vou novamente fazer aqui a menção dos nossos apoiadores, a Salesforce, que faz um trabalho excelente na área de saúde, justamente utilizando toda a competência e capacidade tecnológica deles no relacionamento, na gestão de relacionamento, que se tornou fundamental, fulcral na área de saúde. Quer dizer, se nós precisamos entender um pouco mais o que acontece na relação do paciente, eu preciso estudar essa relação, eu preciso investir nessa relação entre o paciente que às vezes não sabe nada ou do paciente que sabe tudo com a cadeia de saúde. Essa relação, esse aprimoramento é feito pelas tecnologias da Salesforce. A InterSystems faz a mesma coisa, só que com interoperabilidade. Quer dizer, como é que você constrói relações entre empresas, entre mercados, entre secretarias de atendimento clínico público? Como é que você faz isso? Você precisa interoperar. Você precisa ter mecanismos capazes de interoperar, que é o que a InterSystems faz no mundo inteiro na área de saúde e que tem larga experiência em fazer isso. E da mesma forma, um player da cadeia de saúde é o Grupo Fleury, que faz esse acompanhamento da jornada do paciente, que faz quase que a industrialização da medicina diagnóstica e consegue alta proficiência tanto na jornada do paciente como na coleta e diagnóstico de patologias de toda a ordem. No episódio 7, a gente conversou com o Luiz Kiataki,
né? O Luiz tem larga experiência e o tema foi Open Health e a Rede Nacional de Dados em Saúde. E Luiz, um otimista e um grande observador, um pesquisador, colocou claramente que em 2030, 2033, nós já teremos uma Rede Nacional de Dados em Saúde funcionando minimamente bem, o que é muito, muito bom de ouvir, porque ele está imerso nesses projetos. E ele também acredita em níveis escaláveis de compulsoriedade para médicos utilizarem o registro eletrônico. Kia foi muito interessante nisso, né? Porque isso envolve uma nova nomenclatura, compulsoriedade, dentro dos mecanismos de usabilidade do registro eletrônico de saúde. Nós citamos aqui o exemplo, eu vou repetir o exemplo da Austrália. A Austrália tem o My Health Record, que é um registro eletrônico de saúde que foi implementado há uns 7, 8 anos, né, onde os dados clínicos do paciente, seja na saúde privada, seja na saúde pública, estão dentro desse registro eletrônico. Lá eles têm os dois sistemas, o sistema misto. Eles têm a saúde pública e têm a saúde privada coexistindo. Mais de 90% da população está inserida nesse projeto. Mas, em 2022, eles chegaram à conclusão de que havia baixa usabilidade, principalmente dos especialistas. 32% só estavam utilizando esse registro eletrônico. E também, por parte do usuário, havia muito documento colocado dentro dos registros, mas pouca usabilidade. Então, a Austrália deu um cavalo de pau, mudou a organicidade do registro, mudou a sua forma, colocou novas funcionalidades e fez um gesto de grande desenvoltura, que é o Estado se comprometer que esse seja o principal projeto de saúde da nação. Quer dizer, a plataformização para poder compartilhar dados clínicos do paciente. So great. O episódio 8, a gente falou com a Patrícia Andrello, da Salesforce, com o tema automação em saúde. E falar em automação é quase uma quimera, né? Quer dizer, a gente fala, e ainda o que eu vejo dentro da cadeia nacional de saúde é baixa automação. Então, a tendência sempre nos próximos 5, 10 anos é o crescimento da automatização na saúde. E um dos motivos principais para isso é que reduz cada vez mais a quantidade de profissionais de saúde aptos, prontos para essa assistência clínico-assistencial. Quer dizer, isso é cada vez pior, nós temos cada vez menos profissionais, então você precisa tirar de dentro do trabalho médico, de dentro da função médica, uma enorme quantidade de trabalho escriturário, trabalho mesmo digitalizado, que consome 19%, depende das pesquisas, 18% a 19% do profissional de saúde. Ele vai ter que usar o registro eletrônico, sim, isso não tem saída. Mas o registro eletrônico precisa ter grande parte de automação para ele conseguir dar conta disso. E para facilitar esse ensejamento, essa facilitação do usuário, do médico, do profissional de saúde, chega agora com mais intensidade as inteligências generativas, que inclusive já são utilizadas pela Salesforce, para facilitar esse trabalho de, por exemplo, do que eles chamam de Artificial Intelligence Robotic Process Automation. Quer dizer, um nome bonito, um neologismo bonito, para explicar o que é o enlace entre a robotização ou a inteligência da automação sendo feita pelas ferramentas generativas. O nosso 9º episódio foi sobre justamente inteligência artificial, com o Vitor Piana Andrade, diretor do AC Camargo, e ele deu uma visão muito
muito brilhante, muito estruturada sobre de onde vem o futuro com as inteligências artificiais. Da onde vem? Do crescente uso da inteligência artificial promovendo a melhoria na relação entre paciente e médico. Do crescente uso de IA para reduzir a enorme quantidade de tarefas, como eu acabei de mencionar, do médico, do profissional de saúde. Ele vem da proteção de laudos através do uso da inteligência artificial, proteção dos dados através da inteligência artificial. Ele também mostrou claramente que a melhoria da gestão de resultados críticos passa necessariamente pela adoção da inteligência artificial, a crescente geração de valor do tempo das pessoas, enfim. O Vitor foi muito enfático em dizer que só cresce, a gente falou de vários relatórios, que só cresce a adesão e a adoção da inteligência artificial no universo da especialização médica ou da medicina em geral. Eu queria falar uma coisa para vocês sobre inteligência artificial, que eu achei muito interessante. Esteve no Brasil há uma semana atrás, a Casey Kesgoff, que é Chief Decision Scientific do Google. E ela deu uma explicação muito interessante. Ela foi no Rio de Janeiro, eu assisti a conferência dela, e ela deu uma visão muito interessante sobre a nomenclatura que a gente está usando para a inteligência artificial. Então, presta atenção, eu vou ser bem rápido. Historicamente, no conceito de programação, no conceito de informática, no conceito de codificação, a gente tem entradas, saídas, e aqui no meio a gente tem um recipiente, que é onde fica o software, que é onde fica a programação, que é onde ficam as instruções que a gente carrega para fazer com que essas duas saídas e entradas sejam eficientes, sejam efetivas, sejam mais rápidas. Esse conceito de instrução, quer dizer, que eu dou para um software, ele muda com as generativas, segundo ela, por um motivo muito simples. Eu tenho entradas, tenho saídas e aqui no meio eu tenho recipiente. Só que ele não vai receber instruções, ele vai receber exemplos. Achei isso fantástico. Você explica bem a generativa, você explica bem o ChatGPT quando você troca a nomenclatura. Inclusive, ela não chama de inteligência artificial, ela chama de Accelerator Inspiration. Quer dizer, a aceleração da inspiração através... Então, eu tenho entradas, tenho saídas, e aqui no meio, o que eu tenho? Eu tenho uma grande programação baseada em exemplos, e não só em instruções. Guarda isso, achei isso bastante interessante. É claro que você tem que discutir aqui o neologismo do Google de tentar modificar o establishment todo criado pela OpenAI, mas vale a pena pensar nisso, quer dizer, a instrução troca de lugar para os exemplos. Então, as generativas vão buscar a sua programação baseada em exemplos e não em instruções protocolares. Depois a gente teve o Paulo Chapchap, que nos deu uma aula aqui sobre para onde vai o médico, o telemédico, o e-médico, o iMédico, enfim. E ele deixou algumas coisas bastante claras sobre o que vem do futuro, né? E principalmente, ele mostra que a tecnologia digital necessariamente vai trazer maior produtividade na relação entre o médico e o paciente. E eu concordo plenamente com ele. Esses 3, 6, 10 anos serão fundamentais para melhorar a competência e a produtividade da relação entre o médico e o paciente. Ele também deixou claro a necessidade de o médico cada vez mais ser um educador do que somente um curador. Quer dizer, que a academia médica mude, se recicle e utilize as chamadas metodologias ativas de ensino-aprendizagem para que você consiga fornecer um pouco mais da visão de educador do médico em relação ao paciente. Quer dizer, esse paciente que está cada vez mais alfabetizado digitalmente, mas não está alfabetizado em saúde. E nesse aspecto, o Paulo deixa claro a necessidade do letramento em saúde.
ou alfabetização em saúde, eu escrevi um texto que eu vou colocar lá no Content Page. Todos esses exemplos que eu estou citando vão todos estar lá no Content Page. Vocês vão poder acessar lá e ver que tudo isso está disponível lá. Essa visão de letramento está lá num artigo que eu acabei de publicar e mostra claramente várias pesquisas mostrando. E aqui eu vou dar um dado interessante para você pensar. Um dos estudos que eu coloquei lá, ele estima que os custos adicionais de uma pessoa com baixa alfabetização em saúde são hoje de 7 a 17% de todos os gastos pessoais em saúde nos Estados Unidos. Quer dizer, um paciente mal letrado em saúde, baixamente letrado em saúde, ele gasta $2.000 a mais em medicamentos por ano, cerca de $500 a mais de consultas por ano, sendo que 993, quase $1.000 de limitação que ele gasta mais nas internações. O que significa essa quantidade de dinheiro? Quem vai pagar isso? O plano de saúde. Percebeu isso? Quem é que vai pagar o não letramento do paciente? A baixa alfabetização do paciente? É o plano de saúde. Aliás, ele não vai pagar, ele já paga. Todos os planos de saúde no Brasil recebem a carga da má alfabetização de saúde desde o nível superior, porque, veja, não é que você seja letrado universitariamente ou que você seja um engenheiro médico. O baixo letramento em saúde, ele está em todas as camadas da sociedade. Inclusive, nesse paper que eu escrevi, mostra claramente que em muitas delas o problema é maior quando você tem maior alfabetização, maior nível universitário, maior nível de segurança educacional. E isso tem a ver com a nossa composição. A nossa composição de custeio não afere isso. Ok? Vou repetir para a ANS, para todos os órgãos que são responsáveis pela saúde suplementar. O mau letramento do paciente em relação à saúde, o baixo letramento é um custo que recai sobre o mutualismo. Todos nós pagamos pela a desalfabetização, a baixa alfabetização do paciente em saúde, que deveria ser iniciada desde a primeira escolaridade até a última, até o grau universitário. E aqui nesse paper eu dou vários exemplos de como a Grã-Bretanha, de como a Europa, de como os Estados Unidos estão fazendo para reduzir esse baixo letramento em saúde. Estou totalmente de acordo com o Paulo nesse sentido. Quer dizer, se nós não modificarmos isso, depois não se queixem lá de que o custeio está saindo de controle. O custeio sai de controle também porque cada vez mais o acesso é feito por pessoas, por indivíduos, por pacientes com baixo letramento em saúde. Depois, no episódio 12, a gente teve o prazer de contar com o Renato Casarotti, presidente da Abrange, falando sobre a conscientização do paciente e o futuro da saúde, né? E o Renato, sempre articulado, inteligente, mostrou claramente 3 níveis em que ele aposta que os próximos 10 anos serão claros. Um deles é na aceleração das formas de autocuidado e da medicina preventiva. Quer dizer, e isso, como eu já falei, isso está claro. Quer dizer, sem isso, sem você incentivar através dos próprios contratos de seguro-saúde, você precisa incentivar, gerar benefícios para que o autocuidado seja uma referência para cada um dos pacientes. Depois ele falou que é fundamental nesses próximos anos a implantação do registro eletrônico único de saúde. Quer dizer, ainda que seja um sumário, para que todos possam compartilhar dados mínimos do paciente, tanto saúde pública como saúde privada. E a rediscussão da integridade que está na legislação nacional de saúde. Aqui é uma briga feia e eu apoio ele, obviamente, eu acho isso uma barbárie, mas é uma discussão de cachorro grande e não para mim.
Uma das coisas que ficou clara também para nós, e aqui eu vou dar um dado, é a necessidade de se criar sandbox regulatórios no Brasil. E aí tem uma notícia que saiu no dia 16 de março deste ano. O governo britânico inicia apoio ao sandbox regulatório de inteligência artificial generativa. Entendeu o que eu falei? Enquanto os caras estão discutindo lá como é que trava a pesquisa em inteligência artificial, o governo britânico está fazendo um sandbox, e eu vou dar alguns detalhes. O novo sandbox será multirregulatório e projetado para ajudar os desenvolvedores a garantir que os produtos sejam seguros, transparentes e éticos. Governo britânico. O engajamento de empresas e trusts por meio de um fórum de cooperação em regulação digital é fundamental e eles esperam que em março de 2024 eles já tenham as primeiras ideias. O sandbox flexibiliza todas as regulações em torno de um grupo, e já tem lá todos eles que estão participando, de um grupo de healthcare, de health techs, de startups, projetando novas funcionalidades, novos utilitários, novas aplicações com a inteligência artificial. Enquanto o mundo todo fica brigando, por que a gente tem inteligência artificial generativa? O Reino Unido vai lá e investe em sandbox, que é o que devia estar fazendo o Brasil na ANS, na Anvisa, enfim, todos, inclusive na saúde suplementar. Enfim, esses foram os nossos convidados que abrilhantaram essas 12 sessões para a gente conseguir estabelecer um mínimo de conteúdo e poder de estudar e antecipar o futuro. O meu tempo já está chegando no final, não sei se aqui já passou ou não no final, mas eu tenho que terminar e eu agradeço muito aos nossos parceiros de conteúdo e de investimento, a DGS Brasil, o Grupo Daedalus, o Grupo Fleury, a InterSystems e a Salesforce. Eu também queria agradecer a todos os nossos convidados, o Shaw, o Wen, Daniel Greca, Tereza Saqueta, Ana Cláudia Pinto, o Paulo Baneviços, o Luiz Gustavo Chiataque, a Patrícia Andrello, o Vitor Piana Andrade, o Paulo Chap e o Renato Casarotti. Quer dizer, vocês foram brilhantes nas suas exposições, nos ajudaram muito a pensar sobre o futuro da saúde no Brasil. Agradeço muito por vocês. Também tenho que agradecer ao time, ao backstage da Informa, a Fernanda Fortuna, a Bárbara Martins, a Luciana Perdomo, a Daniela Iglesias, o Rafael Iso, o Fábio Stringni e vários outros que eu vou me esquecer aqui, com certeza, né? E ao Eduardo Barros, que apoiou, o diretor da Informa, que apoiou esse nosso projeto. Sem ele, a gente não tinha chegado aonde chegou. Também agradeço muito a toda a corporação Informa Marketing Latam pela parceria com a AMI, e isso foi muito importante. Eu fiquei muito feliz de a gente ter conseguido colocar no ar esse projeto. Também tenho que pedir desculpas a todos os que são obrigados a conviver com a minha, enfim, com o meu, às vezes, mau humor, às vezes gênio, eu não sei. Enfim, agradeço a todos, peço desculpa dos exageros, dos excessos. Isso faz parte porque eu não sou um comunicador, eu sou um pesquisador, e isso tudo entra na conta desse problema. Também tenho que agradecer o Michel Boto e o André Marinho, que são aqui os produtores e os coordenadores tecnológicos que nos apoiam nessa maranha de câmaras e de equipamentos que nos envolvem. Lembrar a todos que todos os materiais que a gente citou aqui ao longo das 12 sessões estarão lá no Content Page será algumas semanas daqui para frente, e depois a gente vai retirá-los de lá. E lá é E por que a gente vai retirá-los de lá? Tu me perguntaram isso, por que você vai retirar de lá os materiais? Porque eles ficarão no passado, e a gente não quer discutir o passado. Então, quando aqueles materiais, quando aqueles relatórios se mostrarem superados, se mostrarem outros vierem, a gente tem que tirar, porque o nosso compromisso aqui, desde o início, foi com o futuro, e não com o presente ou com o passado. Enfim, eu queria também agradecer principalmente a vocês, a audiência
que com paciência assistiu a muitos dos nossos episódios, revisitem todos eles, porque eles vão sair do ar em breve. Estudem um pouco, deem suas opiniões, mandem perguntas, enfim, façam as suas observações, que são sempre importantes para a gente adicionar valor. Como eu disse, a gente está estudando se haverá ou não, mas depende um pouco da adesão de vocês, se haverá uma próxima temporada sobre isso, sobre esse tema. Eu queria fazer um encerramento aqui, porque eu, durante muito tempo, em todos os episódios, em todas as nossas conversas, eu deixei claro uma coisa: o futuro vem do futuro. Isso foi uma coisa que, desde o início do projeto, a gente colocou. O futuro vem do futuro. Quer dizer, o futuro ele tem uma conotação engajada, né? Ela está esquematizada na ideia do porvir e do devir. Então, são três expressões: futuro, porvir e devir. E eu me comprometi agora, no último episódio, no fechamento, explicar a relação dessas três entidades temporais, né? O que significa o futuro, o porvir e o devir, né? O futuro é a nossa amálgama de sonhos, de planos, de projetos. É uma unidade temporal que, enfim, não tem fim e só termina na nossa finitude. O porvir é tudo aquilo que nos chega de surpresa, sem previsão, tudo aquilo que nos toma de surpresa, tudo aquilo que nos envolve em perspectivas boas ou ruins que a gente não esperava. O verbo vir é aquele que eu já expliquei, que vem na direção do sujeito, na minha direção. O porvir é essa inesperabilidade em que o futuro nos apresenta. Ele sempre traz surpresas para nós, que a gente esteja ou não preparado, mas a gente nunca vai estar preparado para elas. E o devir é justamente o que a gente fez nessas 12 sessões, é estudar, porque ele é a transformação que nós podemos antecipar. Ele é a transformação factível, ele é o futuro factível. Como eu não vou conseguir explicar, eu peguei uma definição do Jacques Derrida, um argeliano, um pensador. Ele não gosta de chamar argeliano, franco-argeliano, né? Porque ele morou o tempo todo na França. Ele fez uma conferência, ele morreu faz 20 anos atrás, um brilhante pensador, um filósofo, um professor do Collège de France, enfim, ele teve uma enorme importância no pensamento ocidental dessas últimas 4 décadas, desse último meio século. E ele, numa conferência que ele realizou nos Estados Unidos, ele foi perguntado, ele já tinha 60 e poucos anos, ele morreu com 74 anos, e ele foi perguntado sobre isso, por que nos livros dele, nos pensamentos, na ideia dele, ele sempre jogava com essas ideias de futuro, porvir e devir. E ele explicou, e eu vou ler aqui, são 2 parágrafos, eu vou ler para você a explicação de Jacques Derrida sobre esses elementos que eu citei aqui desde o começo. O futuro é frequentemente concebido como um destino, um objeto pré-definido ou um horizonte que imaginamos. É o produto de nossos sonhos, esperanças e planos construídos a partir do presente e do passado. Ok. No entanto, o futuro é apenas uma faceta de nossa navegação através do tempo. Derrida diz assim: há também o porvir, que traz consigo a incerteza e a possibilidade da surpresa. O porvir é o inesperado, aquilo que não conseguimos prever ou planejar, aquilo que se mostra para nós de forma inédita e nos convida a repensar nossos planos e expectativas. O porvir nos desafia a permanecer abertos, receptivos e prontos para nos adaptarmos ao novo. E, finalmente, Derrida diz, ao devir. O devir, que é o processo contínuo de mudança e transformação pela qual todos nós passamos. O devir não é algo que acontece em um determinado momento do futuro, mas é uma constante que permeia cada momento do nosso ser. É através do devir que o futuro e o porvir se entrelaçam, que o conhecido e o desconhecido se encontram e se transformam mutuamente. Assim, enquanto navegamos através do tempo,
que foi o que nós fizemos nesses 3 meses, somos convidados não apenas a sonhar com o futuro, mas também a aceitar e abraçar o porvir e participar ativamente do devir, em vez de apenas nos movermos em direção a um futuro pré-definido. Somos convidados a nos engajar em um processo constante de criação e recriação, de aprender e desaprender, de se transformar e ser transformado. Até a próxima, a gente se vê aí nas esquinas da vida. Obrigado, muito obrigado pela atenção e audiência de vocês. Até a próxima.